Olá, vencedores e vencedoras da Bolsa, tudo bem? Olha só, esse podcast aqui de número 2 eu tô com medo. Medo porque nós temos duas personalidades aqui que vocês vão conhecer nos bastidores que, além de serem um dos melhores profissionais do mercado de opções que eu conheço, mas tem uma resenha nos bastidores que você não faz ideia. Acredito que você vai dar bastante risada. Aproveita para anotar as informações e se você quer aprender mais sobre o mercado de opções, você que já opera nesse mercado, para subir ainda mais o sarrafo. O bate-papo aqui vai ser descontraído e técnico ao mesmo tempo. Então aproveita. Então deixa eu apresentá-los aqui. Uma grande honra. Obrigado, professor Will e professor Emerson, do mercado de opções. E também estão à frente do escritório da BBI Capital, na mesa de renda variável. Um time aí, uma dupla fora da curva. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Emerson? Tudo certo, Marquinho. Bastante coisa, né? Se for falando ali, a gente vai passar aqui o podcast inteiro falando o que cada um faz. Mas basicamente, né, Will, a gente brinca. É a parte inteligente e a parte bonita. Como vocês podem ver aí... Aí vocês escolhem. Vocês escolhem, mas eu já acho que o Will é a parte bonita, né? Então, né, Will? E eu brinco que tomara que eu não seja tão bonito quanto o Emerson é inteligente, né? Senão ferrou. senão ferrou. Esse time tá bem, não tá, Marquinhos? Nossa senhora, eu vou até rezar aqui agora para saber o que vai sair desse podcast. Aproveita, você que tá chegando agora, coloca a mensagem aí no chat, deixa o seu like na parte de baixo se você curtir. E se você ainda não está inscrito, ainda não está inscrita ainda no canal, aproveita agora, mete a mão no botão, se inscreva para sempre receber os conteúdos e também os próximos podcasts aqui com convidados bem especiais, sempre levando conteúdo de muita qualidade para todos vocês. Então bora lá, acredito que tem um público ainda que não conhece vocês. Por quem que eu começo aqui? Quem que é o mais velho? Obviamente o Will é o mais velho. O Will mais velho, tá né? nítido, né? Tá nítido? Você tá mais cansado, né? O Will tá careca de saber que é o mais velho. Então tá bom. Will, os alunos da escola, a galera da BTV te conhece, poxa, um exímio profissional, tá toda semana na sala fechada de operações, mas tem muita gente que ainda não te conhece. Mas qual que é a pergunta que eu quero te fazer? Quando você estava lá na escola, na faculdade, o seu sonho era mercado financeiro? Era trabalhar com opções? Ou nada a ver, surgiu por acaso? Como é que é essa história? Definitivamente não, Marquinho. Eu estava muito bem encaminhado para outras áreas que não tinham nada a ver até eu terminar a faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, aí é que as coisas começaram a mudar, por incrível que pareça, né? Criança, eu estava muito, achando que eu ia ser algo no sentido de engenheiro civil ou mecânico, né? Nunca fugiu muito de uma dessas duas áreas, até os meus 18 anos, talvez, né? Na minha adolescência, eu fiz um curso técnico em mecânica, acho que a primeira faculdade ou segunda faculdade que eu me matriculei e comecei a cursar, e não terminei, foi engenharia de produção, se não me engano, mas aí quando eu cheguei em cálculo 2 eu desisti, não aguentei, admito, né? Então admiro demais os engenheiros, a gente sabe que tem ótimos engenheiros executando funções em todas as áreas, inclusive no nosso mercado, né? Então já adianto que não sou um deles. Mas aí depois eu acabei conhecendo um pouquinho o mercado de futuros, né? Que acho que é especialidade do nosso mestre de cerimônias aqui. Acabei não me dando muito bem na época, mas isso me levou para o mercado onde a gente está hoje, que é o mercado de opções, onde eu me encontrei, né? Consegui diminuir minhas perdas e aumentar os meus ganhos, né? Então, considero que, poxa, tudo que eu passei me levou até onde eu estou hoje, né? Pô, show de bola. E você, Emerson? Como é que começou nesse mercado? Cara, assim como eu, jamais pensei em trabalhar no mercado financeiro, digamos assim, né? Quando era criancinha, acho que o sonho de todo moleque, assim, né? É querer ser jogador de futebol. Então, até os 14 anos, joguei acho que dos 10 aos 14 anos no Corinthians, era goleiro. Tive tendinite no ombro, então saí do futebol. Fiquei descontente ali com o futebol também, por tudo que aconteceu. Só que eu tive muita sorte, porque com 16 anos
Na época eu fiz um curso de contabilidade. Aqui em São Paulo tem um negócio chamado ETEC, que é uma escola técnica. Você faz uma provinha lá, você passa. Eu passei, minha irmã enchia meu saco para eu fazer contabilidade. Odiava a conta, não gostava. E lá, no curso de contabilidade, tinha uma matéria chamada economia. Eu não conhecia até então. 16 anos, ninguém vai querer procurar sobre economia, né? Eu não descobri, eu fui forçado a saber o que era economia para passar, mas eu me apaixonei por economia e aí eu já decidi que seria isso que eu ia estudar na faculdade. Então, aproveitando também, dali, após a ETEC, eu trabalhei no Bradesco por um tempo, saí do Bradesco, eu tinha uns 18 anos, eu fui já começar numa corretora, já trabalhando de fato com investimentos. E ali trabalhei em mesa, onde encontrei o queridíssimo Will. Na época eu fiquei meio assim, falei, poxa, se isso aqui é o futuro que eu vou ficar daqui a um tempo, será que é isso mesmo que eu quero? mas não teve jeito, mas eu comecei muito cedo. No mercado, assim, foi com 16 anos que eu comecei. Show. Para a maioria, acho que é legal saber que o Emerson ele tá cedo até hoje, né? Porque com essa bagagem toda que ele tem, ninguém sabe que ele tem idade para ser filho de muita gente que está assistindo aí, né? E até um ponto, quando eu comecei na assessoria, eu escondi a minha idade, não falava a minha idade para muitos clientes. Passei muitos anos. Se algum cliente estiver assistindo aí e conversou comigo há uns 5 anos atrás, eu já tinha 25 anos. Então, por conta de um preconceito que tinha por pessoas mais jovens. É verdade. Mas eu sempre gostei muito de estudar nessa área. Mas eu acho legal porque lá na BBI, né, no escritório de investimentos, a gente sempre preza pelo talento, não é verdade? Sim. Independentemente de quantos anos você tem, se você é uma pessoa apta a trabalhar e sabe do que você está fazendo, cara... Por isso que a galera confia em vocês, é muito legal. Mas deixa eu falar, muitas pessoas de casa já ouviu falar de opção, mas não entende muito de opções. A gente recebe aí diversas mensagens, poxa, o professor Emerson pegou 200% de lucro no Bradesco, pegou, sei lá, 50% de lucro na Magazine Luiza. E a ação correu R$5, um pouquinho assim, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E fala, como que eles conseguem? Será que um de vocês dois, para o pessoal de casa, uma maneira mais simples assim, conseguiria explicar um pouquinho como funciona esse mercado de opção? Se de repente der um exemplo de compra, para a gente estar todo mundo na mesma página, inclusive a gente aprofundar mais esse assunto, tem como? Show, cai lá, Will. Eu posso começar, mas eu queria muito que você desse aquela explicação que você faz com a questão do imóvel, tal, que eu acho muito legal e a didática dela funciona muito bem. Um exemplo de imóvel? O Emerson ele tem uma das analogias que ele faz, né, para tentar explicar esse mercado de opções com um contrato de compra de imóvel, mas antes disso eu vou só dar um passo atrás ali para explicar de repente para quem ainda nem conhece muito bem o mercado financeiro, o mercado de investimentos, né, para a gente começar na mesma página. Vamos lá, Marquinho. Então, existe uma coisa no mercado chamada alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem é o seguinte, olha, você quer operar, por exemplo, 1.000 ações da Vale, certo? Uma ação da Vale hoje está custando aproximadamente R$80, então para você operar 1.000 ações, você precisaria de R$80 mil, certo? Nem todo mundo tem R$80 mil para operar um lote, aliás, 10 lotes, né, de ações da Vale. Onde cada lote vai ter ali 100 ações. Então, como que eu faço para ganhar o que eu ganharia operando 1.000 ações da Vale, certo? Caso a Vale suba 10%. Pensa o seguinte, eu quero ganhar R$8 mil, eu acho que a Vale vai subir 10%, certo? Eu precisaria comprar 1.000 ações, esses 10% das 1.000 ações daria esses R$8 mil de lucro que eu quero, certo? Como que eu consigo esse lucro sem ter os R$80 mil? No mercado financeiro existe uma ferramenta da qual você pode utilizar, você conhece bem, né? Chamada alavancagem, que é o quê? É você, com um financeiro menor, você conseguir operar um capital maior,
né? E aí, para quem está começando com pouco capital ou para quem não tem coragem de correr risco com um valor alto, porque pensa o seguinte, né? Se você tá, mesmo que você tenha os 80 mil, se você comprar as 1.000 ações da Vale, em vez dela subir, ela cair, quanto mais ela cair, mais você perde. Então, se ela cair 10%, você está perdendo 10% dos 80 mil. Se ela cair 20%, você está perdendo 20% dos 80 mil. Então, mesmo que você tenha o dinheiro, muita gente não vai querer estar exposto ao risco do papel cair 30%, por exemplo, certo? E aí o mercado de opções ele vai ser a ferramenta que vai te permitir essa alavancagem com um capital muito menor em risco. Ou seja, você consegue ganhar os 8 mil reais que você tem para ganhar com a alta de 10% da Vale, sem você precisar fazer um investimento em que você exponha um valor alto em risco, né? O mercado de opções é exatamente o que vai permitir essa alavancagem, né? Até diferente dos futuros, porque o futuro, se você abre uma posição, quanto mais errado ela dá, mais você perde. Nas opções, não. Nas opções, você tem essa possibilidade de você abrir uma posição e, se ela der errado, o máximo que você perde é o valor que você colocou ali. E aí eu vou dar um exemplo desses 80 mil que eu comentei, né? Vamos supor que você colocou 2 mil reais na operação, né? Se o papel andar de acordo com aquilo que você imagina, você consegue ganhar os 8 mil que você estava almejando, né? E se o papel não andar, se a ação da Vale não andar de acordo com aquilo que você estava imaginando, com a sua leitura do que ia acontecer no mercado, o máximo que você perde são aqueles 2 mil. E aí, quanto que você vai querer colocar em risco? Será que você tem os 80 mil? Às vezes você não tem os 80, mas você tem os 2. Às vezes você não tem 8 mil reais para comprar um lote de Vale, que um lote são 100 ações. Mas você tem lá, sei lá, 200 reais que você colocaria em risco numa operação, né? Então as opções elas vão permitir essa alavancagem com essa segurança maior. Mas aí eu vou direcionar agora a pergunta para o Emerson. Emerson, como que funciona? O que é uma opção, então, afinal? Né? Já que eu já expliquei o que ela permite. Esse exemplo a gente tem que aí... dividir o trabalho, né? 50% também. Pelo menos, né? Sócio, né? Já que ele fica com metade do meu salário, eu também vou dar metade do trabalho para ele. Então, obrigado, pelo que eu entendi, tipo, no mercado de opções, o risco ele é controlado, você que vai determinar quanto de dinheiro que você quer investir, né? Você quer tradear aquele ativo. E o ganho ele pode ser exponencial. Então, o risco é controlado e o ganho pode ser exponencial dentro dessa alavancagem, mais ou menos isso, né? Perfeito. E esse exemplo de imóvel, né? Como é que funciona isso aí? Cara, o que é opção, né? Acho que todo mundo que não conhece ou se faz essa pergunta, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque parece que o pessoal descobriu as opções agora, né? Então tá todo mundo falando sobre opção. É Barsi, é o Primo Rico, tá gerando em alta agora. esse assunto, Cara, né? tá Por super que tá em alta? Por causa desse ganho exponencial? Sim, e a gente está passando por um período muito bom para o mercado de opções. Primeiro, taxa de juros mais alta. O que acontece com a renda variável, né? Quando a taxa de juros sobe? Geralmente, né, na teoria, é que a bolsa cai. O mercado de opções tem uma ferramenta, por exemplo, que você consegue ganhar dinheiro de forma mais conservadora. Você consegue ir diminuindo o seu preço médio das suas ações. E aí você opera a opção. Quem tem muito dinheiro, qual que é uma operação que eles fazem? Depois vocês pesquisem aí, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, mas pesquisem aí. Eles fazem muito venda coberta, que é uma operação que é o risco bem baixo, né? E você é remunerado ali mensalmente pelos prêmios das opções. Tipo assim, eu estou te vendendo um negócio. Se eu estou te vendendo um negócio, eu vou receber alguma coisa. Sim. É exatamente isso. Estou te vendendo as opções, eu estou recebendo esse dinheiro, mas eu faço isso todos os meses. Que até tem uma dividendo com opções. Sintético. Dividendo É sintético. isso, né? Que a galera tá falando bastante. Não, isso aí também é bem legal, por quê? Porque o assunto dividendos entrou em alta há um tempo atrás, né? Vamos pegar assim, hoje os maiores influenciadores desse mercado, né? Eu acho que, sem dúvidas, um deles é o Thiago Nigro, o Primo Rico, e a gente não pode esquecer o maior investidor pessoa física da Bolsa, que é o Luiz Barsi, né? E agora que o Luiz Barsi está entrando nesse mundo onde ele, juntamente com a equipe da filha dele e a filha dele, né, Luíse, eles estão trabalhando bastante essa parte digital da comunicação, eles estão trazendo muita informação e essa informação que eles estão trazendo, obviamente, vai fazer a galera brilhar o olho para querer ser um Luiz Barsi da vida.
E o Luiz Barsi, ele ganhou e ainda ganha muito, muito, muito dinheiro com dividendos, né? É lógico que a fortuna que ele tem hoje não se construiu dessa forma. A fortuna que ele tem hoje se construiu de uma maneira que ele saiu comprando tudo quando tudo era nada, né? E aí, quando virou alguma coisa, obviamente, ele mudou de patamar. Mas como ele trouxe o assunto do dividendo, né, para o interesse de todo mundo, porque quando ele comprou essas ações, o que ele queria não era ficar bilionário, o que ele queria era dividendo, receber um dividendo, né? E aí, obviamente, depois disso começaram a aparecer algumas operações que ele fazia, ele operava muita opção, e eles falaram assim, poxa, então por que não falar do mercado de opções? E no mercado de opções você tem essa possibilidade de receber um dividendo sintético. Você receber uma espécie de dividendo, né, aquilo que a gente poderia chamar de um dividendo, de uma ação que você não tem. E aí começou essa questão ali que o Emerson estava abordando agora, de que fala-se de receber dividendo de uma ação que você nem tem todos os meses com opções. Como assim, Marquinho? Cara, ou a que você já tem e está lá encostada, né? Perfeito, perfeito. Até antes de explicar de fato, tá, galera, o que é uma opção, o que o Will comentou, como que o Barsi fazia, isso é de fato, pegou preços muito bons, mas é muito importante também o seguinte, o psicológico do cara. Tá? Por quê? Quando a gente fala, pô, a carteira dele multiplicou não sei quantos 1000%. Beleza. Mas eu tenho certeza que alguém que está assistindo a gente aqui investiu em Magazine Luiza subiu mais, acima da casa ali dos 1000% também, só que você vendeu antes. Você não pegou essa alta toda, né? Então acho que o psicológico... Ninguém, Nem o fundo de investimento que ficou famoso por ter Magazine Luiza pegou a alta toda de Magazine Luiza, né? Teve que zerar várias vezes uma parcial da posição ali, muitas vezes significativa. Exato. Então o psicológico também, quando você vai investir, acaba importando muito pra gente não chamar aquele mão de alface, né? Pô, quando eu vou ganhar, subiu 10%, vou zerar 10%, é muito bom. Só que aí quando o papel vira para queda, não, deixa eu segurar aqui que vai subir. Aí acontece, igual aconteceu com umas varejistas aí no mercado, não sei se vocês viram, e tem gente carregando prejuízo de 85%, 90%. Galera, o que são opções na realidade, né? Qual que é o exemplo que eu gosto de dar? Eu gosto de dar o exemplo de que opções é como se fosse um sinal. Então, por exemplo, eu estou interessado em comprar um imóvel, eu invisto em imóveis, e eu fiquei sabendo em alguma região ali, perto de onde o Marquinho mora ali, vai abrir um metrô. Eu acho que essas casas vão se valorizar, né? E aí o Will, ele mora ali perto também, vizinho do Marquinho, os dois têm bastante dinheiro, tá, pessoal? A região é bastante cara aqui de São Paulo. E aí eu falo o seguinte, Will, eu quero comprar a sua casa por 100 mil reais, por exemplo. 100 mil reais eu quero pagar na sua casa. Só que eu vou te pagar isso daqui a 6 meses e para fechar esse vínculo, eu vou te dar 1.000 reais. Beleza? Fechado. Passados 6 meses, se essa casa, né, obviamente, se valorizar, se essa casa sair ali, pô, de fato vai sair o metrô. Essa casa agora está valendo 150 mil reais. O que eu vou fazer? Will, lembra daquele direito que eu tinha, aquele contrato que a gente fez? Eu vou exercer ele. Então, eu vou te pagar o combinado, que é os 100 mil reais, por algo que hoje está valendo 150 mil reais. Agora, vamos supor que não é isso que aconteceu. A gente sabe que o mercado não é só feito de alta, né? Vamos falar que embargou a obra do metrô e não tem mais metrô ali. Não tem mais metrô, mudou. Só um detalhe, no exemplo que o Emerson deu agora, ele colocou 1.000 reais de sinal e o lucro dele está somando 50 mil. Exato. Faz uma continha ali. É lógico que a gente está usando um exemplo fictício, com números ali bem redondos para facilitar qualquer conta, mas olha o tamanho da diferença entre o valor que ele colocou e o lucro que ele teve. É lógico que isso não é o que vai acontecer na prática no mercado de opções todos os dias. Exato. Mas a proporção ser tão multiplicatória, é isso que a gente gosta, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tem lá... Eu não sou rico, não. O Will é rico. De saúde, pô. De saúde. Nem isso, né? Então tem um terreno. Aí do lado do terreno provavelmente vai sair um metrô. Provavelmente vai se valorizar aquela região. Aí você foi na casa da Dona Maria, tocou lá na casa da Dona Maria, querendo, quero comprar aqui, tá? Porque ela provavelmente, sei lá, não sabe que vai valorizar, você pegou um mercado lá, poxa, eu vou investir lá, comprar a casa da Dona Maria. Fala, Dona Maria, vou te dar 1.000 reais, é um sinal.
Então, se eventualmente sair o metrô, essa casa pode valorizar, você deu um sinal e automaticamente você ganhou dinheiro porque você se valorizou. Aí a pergunta, e se não sair o metrô? Ou seja, Show. putz, peguei a informação, a pessoa que me contou, ela mentiu, eu embargou a obra mesmo. O que acontece com esses R$ 1.000 Cara, que você deu? Você pega de volta ou ficou para Dona Maria porque você acordou com ela? Cara, excelente pergunta. Vamos supor, embargou a obra, tem uns vizinhos chatos agora ali que faz festa toda noite lá na rua. Ninguém Esse é o consegue mais Marquinho, né? dormir. Onde o Will mora é complicado. Ninguém consegue mais dormir. Agora a casa que valia cerca de 80 mil, 100 mil reais, agora tá valendo 50. Eita. Quando a gente faz esse contrato, a opção, quando você compra ela nada mais é do que um direito de execução. Direito de execução não é um dever. Então, se algo está mais barato, o que você prefere? Você prefere pagar 100 mil reais ou pagar 50 mil reais que está valendo em um negócio? Eu prefiro pagar 50. Uhum. Então, eu assumo o seguinte, aqueles R$ 1.000 que eu te paguei como um sinal, virou pó. A gente chama que, pô, eu perdi. Perdeu. É melhor eu perder R$ 1.000 do que ter que comprar por 100 mil reais. Porque é um direito, não é uma obrigação. Eu só vou exercer esse direito se fizer sentido para mim. Esse é o mercado de opções. Assim como tem, né, para alta, se o ativo subir, também tem como fazer para queda. Que aí é um segredo, digamos assim, porque pouquíssimas pessoas sabem ganhar dinheiro com o mercado caindo. Opções é mais um negócio ali que você consegue ou se proteger ou se alavancar com o mercado caindo. Ganhar bastante dinheiro também. Cara, entendi. Legal, hein? Tá curtindo, galera? Se tá curtindo, depois deixa o like na parte de baixo para prestigiá-los aqui, que a hora dos dois é muito cara. E eu sou tímido. E ele é tímido. Então aproveita aí para se inscrever, deixar o seu like e o comentário aqui embaixo. Você tem algumas perguntas que foram colocadas em relação à venda. Porque a gente sempre tem um condicionamento de comprar barato e vender caro. Então, eu quero comprar barato Petrobras para vender caro Petrobras. Quero comprar barato Vale para vender caro Vale e colocar o dinheiro no bolso. Mas a gente vê algumas notícias, né, alguns episódios que vocês, poxa, ao longo de toda a carreira, pegaram. Por exemplo, Brumadinho, Lava Jato, pandemia, Joesley Day, eleições, o mercado caía e você nunca viu tanta gente, né? Obviamente que sabe trabalhar com opções, ganhando dinheiro com a bolsa caindo. Os investidores falam, meu Deus, o mercado está derretendo, só que na outra ponta se vê a galera ganhando muito dinheiro. Então, tem essa possibilidade de você, da mesma maneira que você ganha dinheiro com opções com aquele ativo subindo, o contrário é verdadeiro também. Você consegue montar uma estrutura que quanto mais o ativo cair, também você consegue lucrar. Como que funciona isso, mais ou menos? Cara, tem sim. Inclusive, acho que uma das últimas operações que a gente está montando, né, Will, é para queda ali de alguns papéis que a gente mostra ali para nossa turma também. Tem uma história muito legal, assim, de ver por fora, né? Que aconteceu comigo em Brumadinho. Eu já atendia cliente, já trabalhava mais voltado para a mesa de renda variável. Brumadinho, se eu não me engano, aconteceu numa sexta-feira, acho que era próximo ali ao aniversário de São Paulo, alguma coisa assim. E aí teve um investidor que nessa mesma semana ele colocou um capital, mas um capital assim, ínfimo, apostando na queda de Vale. Ninguém sabe, nem tinha mencionado o Vale, não saiu nada do que estava acontecendo com a barragem, foi de uma hora para outra. Mas nessa semana ele tinha investido nessas puts, que é a opção de venda, opção que eu ganho se o papel cair. Esse cara, na segunda-feira, ele faturou mais de R$1 milhão de lucro com essas opções. Caraca. Ele pegou um time tão certo. Mas ele cagada total. Absurdo. Tanto que eu, que não tinha nada a ver com isso, tive que responder para a corretora quem que era esse investidor, depois CVM também perguntando quem que era esse investidor, porque o cara entrou num time, tipo, 1 dia, 2 dias antes, assim, e pegou certeiro ali. Na veia. Na veia. Absurdo. Você vem me achando que o cara adivinhou
que ia estourar uma barragem ou que o cara tinha alguma informação privilegiada que o acidente ia acontecer Que é muita e matar coincidência. tantas pessoas. Se o volume é alto ainda, você Exato. fala, caraca. E aí, o porquê que eu gosto de fazer essa analogia longe por conta da tragédia, mais pelo que aconteceu, porque no final de semana tinha clientes meus que estavam com vale na carteira, o papel na carteira, e me ligando no final de semana, desesperado, falando, poxa, boa parte do meu capital vai despencar na segunda-feira, vai despencar no próximo dia útil. Então a gente consegue ver dois lados. Um de um cara que não se protegeu, né? Então, muito provavelmente o quanto ele tinha naquela ação de vale, o valor financeiro é muito maior do que o valor que ele tinha, que ele tem no carro dele. Só que no carro dele ele tem um seguro, nas ações dele ele não tinha esse seguro. E uma outra pessoa que ganhou muito dinheiro, mais de 1 milhão com essa queda de vale. Até recente, né? A gente tem um caso recente no nosso escritório também, Marquinho. Recentemente, acho que muita gente deve ter visto a notícia que as lojas americanas, elas... eu não sei qual que é a palavra que eu posso usar sem ofender ninguém, né? Mas elas tiveram ali uma inconsistência contábil, acho que essa é a palavra que eu consigo falar aqui numa boa. Conseguimos manter o podcast. Ufa, né? Ninguém foi cancelado ainda. Mas eles apresentaram ali uma inconsistência contábil que derrubou 90 e não sei quantos % do preço da ação de um dia para o outro, né? E no nosso escritório a gente tinha 2 casos. Um dos casos era um cliente que tinha metade da carteira dele em lojas americanas. Nossa Senhora. E não era uma carteira tão pequena, era uma carteira de algumas centenas de milhares de reais. E aí, obviamente, ele perdeu metade do patrimônio, né, do que ele tinha investido. Foi uma decisão que ele tomou por conta, tá? Nós não participamos dessa decisão, muito pelo contrário, né? A gente já até algumas vezes conversou com ele, questionou se ele queria mesmo ter esse tipo de estratégia, e era uma coisa que ele administrava por conta. Então, ele acabou apanhando bastante quando rolou isso, né? E tem um outro cliente nosso com quem a gente conversou, que esse aí ele não operou com a gente, né? Mas ele tinha essa operação em outra corretora, onde ele, com puts de Americanas, né, que a put é a opção que ela se valoriza na queda. Então, comprando essas puts, obviamente ele entrou com um valor muito pequeno, então não ficou milionário, mas ele conseguiu ganhar 52.000% de lucro em lojas americanas. Caramba, por conta disso. É muita coisa. Faz as contas, 52.000% de lucro. Cara, imagina o seguinte, se você tivesse feito investimento assim, de um valor baixo. R$1.000. Coloca R$1.000. Coloca 52.000% nisso. Ia dar quanto? Você sabe fazer essa conta de cabeça, Emerson? Eu sou economista. Vamos, engenheiro aqui era você. Vamos puxar aqui. Engenheiro, quem dera. Eu nem contei a história direito. Deixa eu falar um negócio. 2 coisas, né, que a galera sempre pergunta. A primeira, exemplo. Um investidor ou investidora que está começando. E aí viu um youtuber falando, sei lá, viu em algum lugar que aquela ação era legal. Por exemplo, vamos falar da Magazine Luiza. Comprou Magalu. E aí ela começou a desacelerar. Começou a ganhar um viés de baixa. E tá tomando prejuízo, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. E fica um casamento. Aí você fala, o que eu faço? Eu compro mais para fazer um preço médio para sair fora... Ou eu se carrego essa posição até acontecer alguma coisa com a companhia, com o setor e voltar, meio que sair no break-even, no 0 a 0 ou sair no leve lucro. E aí, o mercado de opção talvez seja uma alternativa, talvez a galera que esteja olhando, para minimizar esse prejuízo, né? Talvez se der a oportunidade de entrar com a put, né? Com essa opção de venda. Faz sentido isso? Você utilizar a opção para ganhar dinheiro com o ativo caindo, visto que você está comprado na ação? Existe isso no escritório? Cara, existe. A gente fez recentemente em Bova, né? Não vou falar as operações porque vai parecer que a gente só acerta aqui. Esse não é o objetivo. Mas existe sim. E isso que você comentou de influencers, youtubers, cara, aconteceu muito. Ainda bem que, poxa, a educação financeira vem sendo elevada aqui no Brasil, bastante gente falando. Se a gente for olhar esse cenário,
há 4 anos atrás, né, Will? 5 anos atrás, poxa, só tinha o Thiago Nigro e Natália Arcuri só. Né? E olhe lá, né? E olhe lá. Né? E agora bastante gente tem falado muito mais sobre esse assunto, só que, como tem bastante gente, nem todo mundo é qualificado o suficiente também para passar boas informações. Então, você que está ali assistindo, é melhor você ver bem, né? Estudar por si, estudar por conta ali, antes de fazer os investimentos ou ter um bom profissional. Acho que esse é o ponto. Mas o que você comentou dessa queda, tem algumas operações que eu gosto e que eu acho que faz sentido fazer preço médio. Tá? Não são todas. Resumindo, as operações que têm prazo, eu acho que não faz sentido você fazer preço médio. Ou seja, quando você está ali fazendo, Emerson, tá? Acho que aqui provavelmente vai ter opiniões diferentes. Emerson, não acho que faz sentido algum você fazer preço médio em opções. Galera, não faça preço médio em opções. Tá? Isso é o pior erro que você vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você concorda comigo que uma das coisas que mais influencia o preço da opção é o tempo. Você fez a sua estratégia, passou o tempo, a sua estratégia não andou, obviamente a sua opção vai ficar mais barata. Você vai querer fazer mais preço, porque está barata. Óbvio que está barata. Passou mais tempo, você tem menos tempo, seu risco aumentou. Né? Então é um ponto que eu não acho que faz sentido. Por quê? Porque a opção tem um vencimento. Eu, Emerson, também não faço preço médio em day trade. Eu não gosto de fazer preço médio em day trade. Faço ali as análises que eu acredito que vai acontecer. E se acontece algo... não era isso que eu esperava que fosse acontecer. O mercado ficou meio louco. Eu vou lá e faço agora preço médio? Para quê? Se já não aconteceu o que eu esperava antes, eu tenho que encerrar essa operação até o final do dia. Agora eu tenho menos tempo para a operação caminhar. Essa é a minha opinião. Agora, quando a gente vai para ações você não tem um prazo para você sair da sua posição. Você concorda? Não tenho ali, eu vou ter que vender até semana que vem. Isso não é necessário. Mas uma coisa que eu faço com ações é o seguinte, eu vou colher, eu vou separar, né, o joio do trigo. Então, se eu operei uma ação esperando um resultado X e o resultado veio Y, eu vou sair. Por quê? Porque naquele momento que eu entrei na ação, eu estava esperando o resultado X. Se veio o resultado Y, por que eu vou continuar? Se era o único motivo de eu estar nessa operação. Entenda que a estratégia deu errado, né? Exato. E mude de estratégia. Assume e procura uma outra oportunidade no mercado. Né? Então, acho que a galera fica casada com aquele ativo, né? Inclusive, um dos exemplos é uns investidores ali de lojas Renner. O cara, ele fazia day trade. Então ele faz, vamos supor, vou fazer R$500 mil em day trade. Foi de Americanas? Foi. Eu não queria comentar, mas foi de Americanas. Ele fez R$500 mil em day trade de Americanas, pessoal. E nesse dia, o papel caiu um pouquinho. Caiu cerca de 3%. Ele falou, no dia seguinte sobe. Então, o que era para ser day trade, virou um swing trade. Que virou um position trade e tá até agora. Exato. Que virou um buy and hold e aí você já sabe, né? E agora virou depressão, né? Eu tô brincando. Mas deixa eu falar. Curiosidade. Precisa acontecer grandes fenômenos assim para eu ganhar muito dinheiro? Ou eu posso fazer opções no dia a dia? Tipo, tiros curtos assim. Eu acho que, sei lá, exemplo. Eu acho que Bradesco vai dar um tirinho, vai subir 5% na análise que eu fiz lá. Posso utilizar o mercado de opção para fazer isso? Como é que funciona isso? Marquinho, isso aí é o que a gente mais faz. Isso é o que a gente mais faz com as nossas turmas, galera. A galera que opera opções com a gente, né? A gente tem feito muito isso. Acho que das últimas, 5 operações que a gente fez, a gente acertou. E todas elas foram nessa pegada, assim, nenhuma delas... Alguma delas demorou uma semana, Emerson? Não, até... Eu estava olhando isso antes da gente vir para cá. O máximo que a gente teve de operação foi essa última de Bradesco. Foi cerca de 15 dias. E chegou a bater 300%. Eu não peguei esses 300%, eu peguei 200%. Mas muita coisa, eu né? peguei 30, Marquinhos. Eu tava felizão. Com 30 eu coloquei no lucro no bolso, estopei a operação e falei assim, deixa eu já procurar a próxima. Né? O Emerson, eu lembro que nessa daí eu saí cedo, o Emerson carregou mais, porque no dia seguinte que eu peguei os 30, o Emerson já estava mostrando 100% lá, eu falei, eu tô feliz com meus 30%. Para mim, 30% de lucro. Eu acho
você e a galera de casa, a gente fala dessas porcentagens, eu acho muito. Se você partir do princípio que, se você investindo hoje, né, 2023, numa renda fixa, que paga aí, vamos falar, 1% ao mês, dá 12% ao ano. E hoje tá bom, hein? Né? Em um ano. E tá alto, né? Tá alto. Hoje E aí tá... você pega 30% em 15 dias, eu acho muito. Será que é por isso que a galera... 15 dias não, Marquinhos. Os 30% foram em 2 dias, em pouquíssimos dias. É muita Esses coisa. 15 dias que o Emerson falou foi os 300%. Nossa Porque Senhora. depois disso a operação continua andando a favor. E aí depois ela voltou, obviamente, porque o mercado oscila para cima e para baixo. É importante lembrar o que isso. que é uma porcentagem assim, saudável para fazer um tiro curto? Existe isso, uma porcentagem? Poxa, eu acho que 10% tá bom, 30% tá bom. Cara, tem algum número ou depende de ativo para ativo? Depende de ativo para ativo. Então, se eu vou pegar, por exemplo, um ativo mais volátil, obviamente eu espero um retorno maior. Porque o risco da operação, obviamente, é muito mais alto. E eu gosto, eu tenho dos meus operacionais é o seguinte, quando eu entro em uma operação de opção, dificilmente eu vá sair 100% dela de uma hora para outra, assim. Então, se eu peguei, por exemplo, 100% de lucro, eu vou zerar 50% da minha operação. Não vou zerar 100% dela de uma hora para outra, assim. Mas depende muito. Se colocar ali na casa de 50%, 70% é extremamente factível. Poxa, é como você comentou, mas- hoje não tem nenhum investimento que você recebe isso, né? Procura uma renda fixa que paga 20% ao ano. Se a gente não conseguir isso em um dia, não tá bom? Você é louco. Como é que É assim, Ah. é lógico que, galera, são investimentos que, como vocês entendem de volatilidade, eu espero que todo mundo entenda, a volatilidade ela pode ocorrer tanto para cima quanto para baixo. Então, da mesma forma que eu posso ganhar 50%, 100%, 200%, 300%, eu posso perder até 100% do meu patrimônio. Existe essa possibilidade, né? Então, o que é importante a gente se atentar? Se a gente tem um risco alto, o que a gente faz? A gente tem que controlar esse risco de alguma forma. Senão, nem entra na operação. Se não tiver controle de risco, esquece. Você não pode colocar suas economias Não vai colocar o nas dinheiro da opções. sua vida Vou em ficar opções milionário e uma achar semana. em uma opção, em uma operação, Marquinho. Tem que diversificar. Isso que é Perfeito, isso. perfeito. E aí, controla o risco colocando um valor baixo, porque, galera, 30%, 50% de um valor baixo ainda é um ganho muito alto, é um ganho que você não vai ter num prazo de tempo tão curto em renda fixa ou em qualquer outro tipo de aplicação que seja, né? Então, ainda assim está bom a gente colocar um valor baixo numa operação onde a gente está correndo um risco alto e buscando um ganho alto, né? O pessoal mandou aqui que estão tentando fazer opções ali por conta. E aí, quando vai digitar na plataforma, vê lá opções americanas e opções, não de lojas americanas, opções americanas e opções europeias. E aí dá uma confundida. Qual que é essa linha de pensamento, Will, dessas duas? Americana é melhor, europeia é melhor? Como é que... Primeiro, o que é essas coisas? E se tem alguma melhor que a outra? Se alguém... Vai lá, Will, professor Will. quer fazer, Will? Deixa eu começar, porque tem uma parte também que eu quero ouvir a explicação do Emerson, tá, Marquinho? Que essa aí é outra que eu gosto muito também. Que é o seguinte, a opção, existem esses dois tipos de opção americana e opção europeia, tá? Mas você usou uma palavra que me remeteu a outra coisa que eu acho muito interessante, é isso que eu vou pedir para ele ensinar para a gente, né? Que é o seguinte, a opção americana é uma opção que, vamos pensar o seguinte, a América, eles mesmos se descrevem por um país onde você tem o sucesso pela liberdade. Então, como você tem a liberdade de fazer o que você quiser, onde você quiser, como você quiser, você vai conseguir chegar onde você quiser. Né? Essa é mais ou menos como eles se descrevem, tá? E não estou falando que é verdade ou que não é, né? Mas com as opções é mais ou menos assim. Com as opções, você tem uma data de exercício e a sua estratégia ela só vai conseguir se perpetuar até aquela data. Chegando naquela data é binário. Ou vai dar em uma coisa ou vai dar em outra, certo? Aí a gente vai voltar para o que o Emerson ensinou agora há pouco, que é ou vai dar exercício, você vai exercer aquela opção, você vai exercer aquele direito que você tem, certo? Ou ela vai virar pó porque ela não tem valor nenhum. Perfeito? Na opção americana, existe a possibilidade de quem tem a opção, de quem comprou a opção, exercer antes, né? Então eu faço um combinado contigo que é o seguinte, Marquinho.
vou comprar o teu relógio por R$100 mil, certo? No dia 30. Barato, hein? Nossa, Vou pagar menos da metade do preço. Vendendo agora já, meu. Pode pegar, né? Mas eu vou comprar isso por 100 mil e vou pagar no dia 30, certo? Na opção europeia, imagina o seguinte, galera. O europeu, né, pensa naquele inglês que é extremamente pontual. E se eu marquei no dia 30, é no dia 30 e acabou. Tá? A opção americana, não. A opção americana, se eu estou com dinheiro antes, eu vi que o relógio está valendo mais, eu vou lá e exerço meu direito antes. Eu posso exercer o direito de compra ou de venda na hora que eu quiser. Vamos supor o contrário, né? Eu comprei de você o direito de eu te vender o meu relógio por R$8, que foi o preço que eu paguei nele. E aí, obviamente, se eu vejo que o preço dele está caindo, foi para 4, 3, 2, despencou para R$1, eu vou lá e vou exercer o meu direito de vender o relógio para você por 8, certo? Agora, imagina o seguinte, né? É um detalhe que pouca gente sabe, mas está nítido ali para quem abre o Profit para olhar, que é o seguinte. Eu só tenho a opção americana nas opções do tipo call, que é a opção de compra. As opções do tipo put são todas europeias aqui no Brasil, então eu só posso realizar o exercício no dia do exercício, no dia do vencimento dela, né? As opções do tipo call podem ser americanas ou podem ser europeias. Eu escolho quando eu vou exercer ou não. Show. E aí, para o pessoal entender, o que é esse negócio de exercício aí, Emerson? Exercício é o seguinte: lembra que eu ia comprar aquela casa por R$100 mil? É o seguinte, Marquinhos, toma aqui os R$100 mil. Emerson, mas o vencimento é daqui a 6 meses. Não, eu quero exercer agora. E isso é o exercício. Eu pagar pelas ações de fato e eu receber essas ações. Então, o pessoal, exercício... Opções têm uns nomes estranhos, viu? Mas esse é o exercício, né, Will? Então, quem tem a opção de vender, né, só vai conseguir fazer isso no vencimento. Não vai conseguir antecipar. Agora, quando você opera uma call, você pode fazer, dependendo, né, da call, se for americana, você pode fazer isso a qualquer momento. E aí até, acho que você ia falar para eu comentar. Eu queria perguntar isso mesmo. Marquinho, tem uma coisa legal, é uma curiosidade que, poxa, isso aí obviamente a gente aprendeu tentando se aprofundar mais no mercado, né? Onde existe um modelo de você operar opções. Ou você opera comprando, ou você opera vendendo. Existe a possibilidade de você fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Mas aí você está montando estruturas. Vamos pensar só no básico, certo? Com as minhas opções, eu estou comprando ou eu estou vendendo? Eu estou pagando para operar ou eu estou recebendo para operar? Você pode fazer os dois, né? Só que existe a linha de pensamento onde você vai buscar o lucro pagando e vendendo por um preço maior depois, e a linha de pensamento onde você vai receber o dinheiro agora e depois você vê como é que vai ser o resultado daquilo, certo? E aí o Emerson, ele sabe explicar isso até melhor do que eu, por isso que eu queria que ele falasse, mas uma delas é a linha de pensamento americana, que não tem nada a ver com opções do tipo americana, e a outra dela é a linha de pensamento europeia, que também não tem nada a ver com as opções europeias, né? Você pode explicar isso pra gente, Emerson? Uns falam as europeias, outros falam asiáticas também, vai depender muito. Mas basicamente é o seguinte, galera, o americano, né, o que ele pensa? Ele fala o seguinte: poxa, se tem volatilidade, tem lucro. Então eu vou ganhar com a volatilidade, que é aquela operação que eu coloco R$1.000, multiplicou por 50%. Tá? Já a outra visão é o seguinte: poxa, se eu tenho ali, a palavra não é esperança, mas se eu tenho uma previsibilidade, é onde eu tenho lucro. Então eu vou lucrar com a previsibilidade do mercado. Você vai pegar, por exemplo, o índice Bovespa. O que varia mais? O que tem mais volatilidade? O índice Bovespa ou as ações da Petrobras? Ou qualquer ação em si? O índice Bovespa tem menos volatilidade, então ele é mais previsível. Então aqui vai numa linha onde você vai operar, vai fazer operações perenes, né? Não é o tipo de operação que você vai lucrar 100%, 200%, 300%, mas vai colocar um bom lucro no bolso de forma recorrente e o seu risco, obviamente, vai ser minimizado. Porque é o tipo de operação que você consegue manusear. Esse mês aqui a operação não tá indo bem. Você troca, você faz algumas trocas ali com essas operações perenes, né? E é onde bastante gente que entende de fato ali, entende a fundo o mercado de opções, ganha dinheiro. Ganha dinheiro porque entendeu o mecanismo.
Então, galera, pra vocês saberem ali, tem como você fazer operação de renda fixa com opções. Então, você consegue ganhar taxa de juros através do mercado de opções. Então, tem várias coisas. De fato, é o xadrez do mercado financeiro. Isso é o que vocês fazem todo santo dia no escritório de investimentos. É disso que a gente corre atrás, né? De entender ali qual das duas oportunidades está fazendo mais sentido. Porque, sinceramente, Marquinhos, uma operação que ela serve para mim, não necessariamente ela vai servir para você. Sim, é muito de perfil, né? Um escritório de investimentos, um escritório de assessoria de investimentos, ele serve exatamente para isso. Para colocar a operação certa para o perfil certo. Mas se, por exemplo, eu tenho o pessoal de casa que tem uma pegada mais conservadora, investe aí em renda fixa, tesouro, vamos falar assim, mas está gostando do assunto de opções. Então, essa estratégia que você mencionou, ela acaba sendo interessante, né? Você tem uma pegada conservadora, quer correr um pouquinho mais de risco, buscando uma rentabilidade um pouco melhor, ela casa, né? Com esse tipo de cliente, né? Não, com certeza. Inclusive, galera, é bom a gente deixar aqui, vai ficar gravado, né, Marquinho? Sim. Vai ficar gravado. Galera, quando a gente vai passar ali pro mercado de opções, o importante é a gente falar o seguinte: tem operações que você consegue fazer que o seu risco é zero. Zero no sentido que você não vai perder dinheiro. Olha aqui, Marquinhos, ó. Tem uma operação, vou falar para você, uma operação com prazo ali de 2 meses. Se a ação cair, você não perde nada, mas se a ação subir, você vai ganhar um valor. Só que, pô, mercado financeiro, você não vai ganhar 100% do que a ação subir, ou você não vai ganhar a alta inteira. Então, se a ação subir 5%, você ganha 5%. Mas se a ação subir 7%, você está limitado no ganho de 5%. Porra, por um prazo de 2 meses. Se cair, você não perde nada. Apenas esse custo de oportunidade. Então, pessoal, tem isso no mercado de opções. Então, se você está migrando ali, né, você pode utilizar as opções como um passo para você ir para o mercado de ações diretamente ou operações mais avançadas. Ah, Emerson, estou saindo de renda fixa. Quero algo um pouquinho mais conservador para eu pegar ali o mercado de opções. Eu tenho umas 3 ações para ir acompanhando. Eu gosto. O momento está interessante. O mercado de opções vai te ajudar nisso, vai ser um braço direito ali para você não se ferrar no meio do caminho. Deixa eu te perguntar, galera, colocando aqui, tem alguma maneira no mercado de opções de você se ferrar muito? Ah, tem. Essa aí eu entendo bem, hein, Marquinhos? Tem. Galera, o Emerson comentou agora há pouco uma questão que eu acho muito, muito, muito importante a gente levantar aqui na conversa, que é o seguinte, né? Que você faz operações onde você pode comprar uma opção, esperar ela se valorizar, você pode vender, e aí, obviamente, você vai esperar que ela se desvalorize, né? Porque quando você vende algo, você quer que aquele preço vá para baixo. Mas o que o Emerson falou é que não se faz preço médio em opção, né? E obviamente, eu aprendi isso da pior maneira possível, né? Foi barato, né, seu aprendizado? Foi tranquilo, né? A galera tava disputando outro dia no evento, né? Poxa, quem é que perdeu mais dinheiro num dia e tal? Aí quando os caras falaram, eu falei assim, poxa, vocês têm muito o que aprender ainda, né? Naquele evento que você fez, Marquinho, no Master Game, né? Mas presencial? Foi naquele hotel maravilhoso que a gente foi. Nossa, obrigado, inclusive, viu? Foi bom, né? Foi maravilhoso. Vai ter outro em 2024. Eu tô esperando agora o de 2023, Marquinho. Pô, pelo amor de Deus, não me deixa ansioso. Mas é o seguinte, galera, quando o Emerson falou para não fazer preço médio, por quê? Tá? Eu estava vendido no dia do exercício em 100 mil opções de vale, né? Faz a conta aí do Notional disso. Estava vendido em 100 mil opções de vale. O que aconteceu? A operação foi contra mim. No dia do exercício eu falei, isso aqui vai virar pó, né? Fácil, né? Certeza, tenho certeza. Tá tranquilo, vai virar pó. Eu tenho certeza do que vai acontecer na renda variável. Olha só a cabeça, né? E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, bom, já que eu estou tão confiante, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender 200 mil mais fora do dinheiro, né? Para compensar isso aqui e depois, quando voltar, eu vou ficar tranquilo, né? E aí, depois eu vendi mais um pouquinho. Galera, eu sei que no final do dia eu estava com 700 mil opções vendidas. Nossa de senhora. vale, e cada opção ela vale uma ação, né? Ela é equivalente a uma ação.
Então, pensa o seguinte, Marquinhos, 700 mil ações da Vale em jogo na mesa. Vai dar o quê? Na época ia dar uns 5 milhões, né? E todas as opções no final do dia, elas viraram pó de fato. Né? Então, eu teria ganhado lá o preço de um carro. Não vou nem mencionar qual para não ficar triste, né? Mas, o que aconteceu ali, né? Quando você está operando um volume muito alto, você precisa, operando vendido em um volume muito alto, você precisa ter uma coisa para entregar para a corretora, que é uma garantia de que se aquela operação der errado, você pode pagar por aquele prejuízo. Né? Porque você está vendendo, você está assumindo um compromisso. A opção ela é um compromisso. Alguém que está comprando está pagando para ter um direito. Você vai ter um dever. Certo? E você tem que provar que você consegue arcar com aquilo. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui fazendo o preço médio, a operação foi andando contra mim, a corretora chamou mais margem. Né? E quando a corretora chamou mais margem, eu não tinha para depositar, até eu conseguir puxar dinheiro de um lugar para o outro, para transferir valor alto, a gente sabe que é uma burocracia desgraçada, o banco não quer que você tire um valor alto da sua conta lá, então eu não consegui depositar mais margem. Numa operação que era para eu ganhar um preço de um carro, eu perdi o preço de 3 carros. Né? Caraca. Vamos falar, vamos pensar no... Eu estou falando de carro popular, tá, galera? O que eu perdi ali deu mais ou menos uns 300 mil reais. Tá? No dia? No dia de exercício de opções. Né? Então, por quê? Porque eu fui fazendo preço médio, falando assim, não, isso aqui eu já estou tranquilo. E olha só, no final das contas, a minha análise não estava nem errada. Eu estava certo. E mesmo estando certo, eu consegui perder a maior quantidade de dinheiro que eu já perdi na minha vida, Marquinhos. Venda... Não faça preço médio e não venda se você não souber bem o que você está fazendo. Acho que isso é uma lição importante, né, Everton? Exato. Galera, não esperem perder 300 mil reais ali, né, para ter essa lição. Aprenda com o meu erro, tá? Não cometam um erro de vocês, aprendam com o meu. Exatamente. E a gente passa diversos erros aqui que a gente já fez, né? Então... Mas é legal falar do lado bom e do lado ruim, né? Sim. E no seu caso... estava bastante alavancado fazendo preço médio, né? E obviamente você nunca mais vai fazer isso, ou pelo menos não vai recomendar a galera fazer isso, né? Fala, galera, se você quiser fazer, esse é o risco, né? Pode ganhar tanto, mas é legal, né, Emerson, falar da realidade. Então, né? Com certeza. Eu só fiquei triste porque nesse dia que ele tava ganhando dinheiro, ele falou que ia pagar um almoço para todo mundo no escritório. No final você tá esperando até agora? Tô esperando até agora. Naquele dia eu não comi nada. Caraca. Deixa eu falar um negócio. Fazer uma pergunta final aqui, fazer um bate-bola depois com vocês. A galera falando da estratégia do pozinho. Vale a pena fazer? Compensa, não compensa? O que é a estratégia do pozinho e se vale a pena fazer isso? Essa eu vou deixar pro Will. Eu sei que o Will não gosta tanto. Eu sou mais defensor ali. Vamos tentar colocar os dois pontos no tempo mais rápido que eu conseguir, tá? Marquinho, primeiro, o que é essa estratégia do pozinho que tanto se fala, né? Tem grandes influenciadores do mercado financeiro que falam dessa estratégia também. É o seguinte, pozinho que a gente fala é quando uma opção ela tá valendo quase nada, porque quando a opção vira pó é que o valor dela vai a zero, então quando tá próximo do zero, você compra opções de 1, 2, 3, 4, 5 centavos, no máximo 20, acima disso já não é mais tão pozinho assim, né? E esse valor baixo, se você pagar 2 centavos no preço da opção e ela for para 20, você está ganhando 1000%. Né? E o pozinho é o que vai te dar a possibilidade de ter ganhos muito expressivos, mas muito expressivos. Só que pensa o seguinte, Marquinho, se o mercado está precificando aquela opção a um valor que é próximo de zero, o mercado está achando que aquilo tem alguma chance de dar certo? Dificilmente. O mercado não ia precificar próximo de zero algo que tem muita chance de acontecer. Né? Então, quando uma pessoa aposta na estratégia de um pozinho, o que ela está fazendo? Ela está comprando bastante volatilidade e ela só vai ganhar dinheiro se vier muita volatilidade, porque se vier um pouco, mesmo que seja no sentido que ela está posicionada, é muita chance dela perder dinheiro. Né? Então a estratégia do pozinho ela vai ser isso. Ela vai ser assim, olha, você pode investir pouquíssimo dinheiro, você pode ter um percentual muito alto de ganho, mas com a chance muito baixa daquilo acontecer. Mas você não gosta de fazer essa estratégia? Marquinho, eu vou te falar, eu acho que você acha que tem melhores? Pouquíssimas vezes eu ganhei dinheiro com isso, então não é uma estratégia na qual eu sou muito crente. Eu acho que tem estratégias melhores, eu acho que dá para ganhar mais dinheiro em outras estratégias, onde você diminui a sua possibilidade de percentual de ganho, mas você aumenta as chances daquilo dar certo. Né? E eu acredito muito na chance de uma operação dar certo, por isso que eu prefiro. Entendi. O Emerson, você já falou aqui um pouquinho
Já se deu bem, já? Já me dei bem, eu sou um pouco mais otimista, tá? Com as operações de pozinho. Por quê? Sendo rápido. Quando a gente vai pegar ali as opções, a precificação dela, ela pega ali uma distribuição normal. Aquele negócio que a gente aprende na escola, aquele sino invertido. Uhum. Então, a base do Black-Scholes, que é para precificar a opção, é com base na distribuição normal. Só que a gente sabe que o mercado, ele não segue uma distribuição normal. Sim. E outro ponto, a gente está no Brasil. Nossa. O problema do pozinho é o tempo e quando que você vai lucrar. Não vai ser todo mês que você vai lucrar. Pode passar ali 1 ano que você não lucre. Só que, estatisticamente, você vai levando isso no longo prazo, provavelmente você vai ter lucro. Óbvio, você vai escolher ali empresas mega voláteis e suscetíveis a ter esse tipo de oscilação, né? Então, acho que faz sentido, sim, você pegar, mas aí não vai ser todos os meses que você vai ter, não vai ser uma vez a cada 3 meses, mas a vez que você tiver esse retorno vai compensar. E por ser um valor muito baixo, né? Poxa, é tranquilo ali colocar 100, 200 reais, 500 reais, dependendo da sua realidade, obviamente, nesse tipo de estratégia. Show de bola. A gente tá... Gostaram, galera? Passa rápido, né? Nossa, nem me fala. Olha, rapidinho. Se quiser ficar mais umas 4 horas aqui, Marquinhos. Isso porque eu não trouxe o vinho, né? Se trouxesse o vinho... acabar só Aí amanhã. esquece. Turma, vou fazer aqui um bate-bola que a gente sempre tá fazendo com os convidados, que é o seguinte, vou fazer primeiro com o Will, depois com o Emerson. Show. Tá? Will, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e conversar com o Will lá atrás, né? Você daria algum conselho para ele? Fala, vai por aqui, faz isso, cara. Tem alguma coisa que você falaria para você mesmo? Caraca. Ou você deixaria o barco tocar do jeito que foi? É lógico Que tá eu sendo, na verdade. Mas não era, não. Acho que o Fala, melhor não faz conselho preço médio. lógico que quando a gente pensa nesse cenário, né, a gente nunca pode falar assim, por exemplo, compre Magazine em 2015 e venda em 2019, né? Não existe isso. Mas eu teria começado, me incentivado, na verdade, a começar a estudar mais cedo. Eu acho que o que mais fez diferença na minha vida, no meu resultado financeiro, inclusive, Marquinho, foi o quanto eu estudei aquilo que eu queria realmente executar, né? Quanto mais eu consigo conhecer sobre um assunto que eu quero executar, mais a chance de eu conseguir me dar muito bem naquele mercado. Então, acho que eu teria falado para focar mais em conhecimento, que eu acho que, para mim, pelo menos, foi a chave. O conhecimento, Benjamin Franklin, né, parafraseando ele, fala o conhecimento sempre renderá os melhores juros. Com certeza. E você, Emerson, você faria um tratamento de barba, então? Com certeza. E calvície também, viu? Para não correr o risco de ficar igual o meu sócio aqui do lado. Eu tive mais tempo. Né? Eu tive mais tempo para pensar do que o Will, né, sobre a resposta. E, cara, ainda bem que acho que eu não mudaria nada, assim, do que eu já vim fazendo. Mas eu sou muito ansioso em relação ao futuro. Então, por isso que eu estudo muito para o futuro, né? Como eu falei, desde novinho eu já estudo bastante, então essa questão não é o ponto. É muito mais ali aonde que a gente vai estar daqui a 5 anos, na próxima Copa do Mundo. Então, acho que essa é a pessoa mais evoluída, não necessariamente em dinheiro, né? Mas em conhecimento, na sua riqueza. Então, por exemplo, se o Will, você, a gente perdesse tudo que a gente tem financeiro hoje, quanto tempo demoraria para a gente recuperar? Acredito que seria muito mais rápido. Sim. A gente teria do que a gente viveu até então. Por quê? Porque isso é a nossa riqueza, isso é a nossa essência, a gente entendeu, a gente aprendeu. Então, acho que isso já vale muito. Então, eu não mudaria nada, não. Show, hein? Que dupla, hein? Ô, louco. Marquinho. Turma, curtiu? Depois coloca aí embaixo no comentário o que vocês acharam e qual personalidade, qual convidado você gostaria que sentasse aqui na mesa para a gente trocar uma ideia. Pode ser de qualquer área, coloca aí, a gente vai fazer o convite para a gente bater um papo sobre o mercado. Will, Emerson, obrigado pela oportunidade. Gostaram? Obrigado pelo Demais. Convite, Marquinhos. Eu adorei. Vamos fazer mais depois? Vamos. Cara, acho que hoje não vai dar tempo. Pode ser amanhã? Vamos ver se tem agenda. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Valeu.